Ok, estamos de volta com o nosso podcast do Sebrae, aqui diretamente da 12ª Rondônia Rural Show Internacional. E olha, muita coisa boa nessa feira, né? Sem falar desse clima maravilhoso que nos acompanha e, claro, nos dá a oportunidade de andar melhor aqui pelo parque, né, Bruno? Cara, importante você que ainda não veio vir para cá, né, acompanhar tudo aquilo que está rolando aqui, a história sendo feita aqui no parque esse ano, muita novidade. E com certeza a gente está aqui para mostrar um pouquinho do que está rolando, aqui dos bastidores também, do stand do Sebrae. Estamos aqui diretamente do coração do stand, do espaço aqui da Rondônia Rural Show, para trazer boas entrevistas, para trazer informações para você, tá bom? E o nosso convidado de agora, desse nosso 7º episódio, o segundo de hoje, eu quero já dar as boas-vindas aqui para o meu amigo Elivelton Rodrigues, da Pescado Rodrigues, para a gente falar de coisa boa, para a gente falar de história, né? Para a gente contar um pouquinho da história. E também está do nosso lado aqui o Bruno Henning, do podcast Momento Chave. Mais uma vez, bem-vindo, Bruno. Elivelton Rodrigues, meu irmão, bom dia, bem-vindo, cara. Bom dia, Denis. É um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade e poder estar contribuindo e contando um pouco da nossa história, essa história de muito trabalho, muita dedicação, levando o que há de melhor, peixe de qualidade à mesa dos nossos clientes, amigos, consumidores. E você já faz parte dessa história da piscicultura, né, Elivelton? Você, aliás, hoje, fala um pouquinho quem é hoje a Pescado Rodrigues, e eu queria que você contasse pra gente como é que veio essa paixão, né, pela piscicultura, de onde que veio? Fala um pouquinho pra gente. Então, Denis, hoje a Pescados Rodrigues, ela é uma empresa familiar, é um frigorífico, mas é familiar. Hoje o frigorífico, ele emprega mais de 40 pessoas. 40 pessoas? Mais de 40 pessoas, para ser preciso, 43 pessoas. E é um trabalho de 9 anos que a gente vem demonstrando esse trabalho. Começamos com um problema. A gente engordou uma remessa de peixe. Essa remessa de peixe a gente não conseguiu vender toda ela. E o que ficou para trás a gente manipulou de forma artesanal. Processou ela, fez os cortes. E a gente começou vendendo de porta em porta. Então foi um trabalho de formiguinha. Um vizinho nosso aconteceu a mesma situação. E depois disso eu comecei a buscar informações como que eu poderia estar fazendo isso da forma correta. Foi aí que entrou a parceria do Sebrae, outros parceiros como a Emater, Seagri, e a gente fazendo tudo da maneira correta. E aí proporcionou para a gente oportunidades que envolve esse trabalho fantástico que a gente vem fazendo. Então é um trabalho bem trabalhoso mesmo, digamos assim. Tem muita história por trás e a paixão com o pescado já veio desde menino. Então sempre gostei de trabalhar com pescado. Teu pai começou também ou não? Você já morava ali na propriedade? Então, Denis, eu saí da propriedade para estudar, como todo filho de pessoas que trabalham na zona rural, e fui buscar conhecimento. E busquei conhecimento, estudei uma parte da minha vida, estudei fora e voltei. Quando eu voltei, comecei a engordar essa remessa de peixe. Eu, meu pai e meu irmão. E aí foi numa represa só, 3 pessoas engordando peixe. Cada um tinha a sua parte. Então, tudo de forma muito bem específica, anotada. E aí a gente tirou essa remessa e não consegui vender uma parte do peixe, porque era pequeno. E aí foi aí que teve um problema, mas esse problema também eu vi uma oportunidade. Porque nem tudo que é problema é só problema, tem oportunidade também. Certo. E comecei esse trabalho. Só que uma coisa que eu sempre busquei é fazer da forma correta. E quando a gente viu que tinha potencial, era só um projeto, eu comecei a buscar para poder documentar e fazer o trabalho da forma correta. E assim, Elivelton, você viu negócio nisso quando, cara? Vamos pensar assim, lá no início. Quando é que você falou, caramba, eu acho que aqui eu posso virar a chave e tem negócio aqui nessa brincadeira? Então, Denis, eu acho que eu vi que havia um negócio desde o começo, quando eu acreditei no potencial que é o peixe e a piscicultura. Certo. Muitas das vezes, tudo que a gente vai fazer na vida ou no trabalho,
a gente enxerga vários problemas, vários obstáculos. E no meio dessa trajetória, eu enxerguei com aquele problema uma oportunidade de resolver o problema. Porque quando a gente resolve um problema da maneira correta, esse problema se torna numa oportunidade. E foi aí, Denis, que eu não parei mais. Quando eu vi que eu tinha cliente, tinha como vender esse produto, eu busquei as orientações técnicas para documentar da forma correta. Foi aí que entrou a busca pelo Idaron, o que eu poderia fazer da forma correta, porque a minha prioridade foi trabalhar o produto da forma correta, com a melhor qualidade possível para oferecer para o meu cliente. E aí foi um trabalho de formiguinha, foi vendendo peixe na garupa de uma moto, com a caixa de isopor, batendo de porta em porta, vendendo 1 quilo de peixe, vendendo 2 quilos de peixe. Aceita o meu produto? Exatamente. É desse jeito, né, E quando eu tinha uma oportunidade de venda, para mim vender muito era 2 quilos. 1,5 kg, 3 quilos, isso para mim era muita coisa. E de fato, para mim é muito. 1 quilo que eu vendo hoje, Denis, para mim é muita coisa. Para mim é muito importante o que eu vendo, independente da quantidade, para mim é fundamental o prazer de estar vendendo o produto da maneira correta, com qualidade. Bacana. Bruno? Denis, eu acho que é interessante a gente fazer o link para quem está nos acompanhando agora, vai acompanhar depois. Ontem a gente teve aqui o Marlon, né? Denis, com a gente, analista, que é o coordenador desse projeto das agroindústrias. E ontem, Elivelto, ele falava de uma situação, da questão da mentalidade, né, desses produtores. E aí a minha pergunta vai para você nesse sentido. O Denis já deu uma adiantada também na pergunta. Em que momento que você sempre teve essa mentalidade de ser grande? Você bem disse da questão de enxergar uma oportunidade, né? Se tem um problema, tem uma solução, né? E em que momento você sempre teve essa mentalidade de querer mais, assim, de buscar mais? E como você enxerga também o papel do conhecimento, né? Você bem disse que foi atrás também de fazer essas parcerias para entender que existem maneiras melhores, maneiras mais eficientes, né, de se vender, de produzir. Qual que é esse papel? Você sempre teve essa mentalidade e o papel do conhecimento para chegar ao patamar que vocês estão hoje? Eu acho que assim, eu como produtor, como psicultor, empresário também, eu acho que a primeira coisa que a gente como ser humano tem que colocar na cabeça é uma coisa que poucas pessoas têm: fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores. Então, assim, isso para mim é uma frase que eu vejo o Cortella falando, que eu tenho que fazer o meu melhor. Se você entra num estabelecimento para tomar um sorvete, se tiver tudo bem organizado, você for bem atendido, bem receptivo, tiver tudo organizado, sua família for bem atendida, você volta ou não? Você volta, eu tenho certeza. Então, desde o princípio, eu busquei ter conhecimento para me apresentar e oferecer o melhor. E não é à toa hoje que eu ministro até treinamentos fora do estado. Mas lá atrás, quando eu comecei, em uma época que eu busquei informação técnica, quando eu descobri que o peixe ele teria de ser abatido na água com gelo, para fazer insensibilização, eu colocava a água, fazer gelo, lá na freezer, de forma artesanal. Pegava o cavalo, colocava a sela, montava no cavalo, ia para a beira da represa, jogava a tarrafa ou pegava no anzol, pegava aquele peixe, colocava na água com gelo para fazer o processo correto, que eu lia nos artigos que estão na internet. Não basta, não é só querer ir numa faculdade. A gente tem artigos, tem várias situações que pode ser absorvido as técnicas. Então, assim, eu acho que a gente tem que focar em fazer o melhor nas condições que tem. Porque se eu não sou empresário, mas eu como pessoa trabalho numa empresa, eu tenho que fazer o meu melhor, porque talvez eu possa ser o melhor vendedor, eu posso ser a melhor recepcionista, uma pessoa ser a melhor recepcionista, se é uma enfermeira ou um médico, o melhor médico. Se você está passando mal, você busca... Quem que você busca? É o melhor médico. E quem indica, sempre indica o melhor. Então, assim, não é o melhor para ser o maior, mas ser o mais técnico, ser o mais... que oferece melhor. Então, assim, desde o começo eu procurei investir no meu produto para oferecer para o meu cliente. E hoje a gente está colhendo os frutos.
A gente foi o primeiro frigorífico do estado de Rondônia a ter o CIA, Inspeção Estadual. A gente é o primeiro a ter a certificação CISB, que eu posso vender fora do estado. Então, tudo foi construído, nada veio fácil. Teve de envolver trabalhos com legislação, tive de ir em busca da questão da legislação, entender do negócio, saber como funciona, mas a gente tem que buscar conhecimento. Elivelto, você falou dessa busca inicial, e assim, eu lembro que em 2017, por aí 18, quando a gente se conheceu dentro do projeto da piscicultura, né, assim, a indústria ela estava num patamar e hoje ela está em outro patamar, né? Nós não fomos, assim, o Sebrae, a gente participou ativamente da sua história, e você pode afirmar isso, mas assim, o poder público em si, ou a falta dele, não deixou você, não te elevou ao que você está, e nem te deixou, e nem a falta dele te deixou paralisado, né? Você entendeu onde você podia ir, e você entendeu com quanto de participação do poder público você podia contar. É mais ou menos isso? Ou seja, eu vou pegar aqui poder público, nisso tu pode me ajudar. Iniciativa privada, nisso aqui eu vou sozinho, ou eu vou meter a cara. Mais ou menos assim. Denis, é bem assim. É algo assim, né? Porque a gente fica muito se pregado, meu negócio não deu certo porque o governo decretou isso. Se você esperar pelo governo o tempo todo, governo eu digo todas as instituições, não só... Sim, eu digo assim, não só de modo governo, eu digo as políticas públicas. Isso. Então, as políticas públicas, elas são feitas para organizar, de certo modo, o equilíbrio da parte dos gastos públicos. Uhum. Então, a gente tem que se organizar a nossa empresa de acordo com essas situações. E o que prejudica, de certo modo, é uma questão, é o mercado, oferta e demanda. Então, o imposto, digamos assim, eu enxergo ele como uma oferta e demanda. Então, assim, se está precisando de recuperar muito dinheiro, vai aumentar imposto. E a gente, como empresário, também não pode ficar pregado a isso, porque o imposto todo ano muda. Eu só tenho de tomar o cuidado de precificar o meu produto para mim não vender e depois não conseguir pagar o imposto. Então, assim, Denis, toda a política pública, impostos, eles sim... assustam a gente, mas a gente tem que repassar. A empresa, muitas das vezes, ela só repassa. A gente é o repasse. Então, quem paga a conta é o consumidor final. Eu, quando vou no mercado. Então, assim, a nossa empresa sempre repassou, continua repassando. Uhum. Obstáculos vão ter. A pandemia foi uma situação que eu aprendi muito com a pandemia. Eu acredito que todas as empresas... A gente, em plena pandemia, saiu de em torno de 12 a 15 pessoas para mais de 25 pessoas. Uhum. Só que a gente teve de reformular durante a pandemia, porque a gente tinha o foco em restaurante, lanchonete, vendas institucionais. E caiu drasticamente, né, as vendas. Caiu mais de 90%. Uhum. E a gente reformulou. Reformulamos e agora a gente... tem a oportunidade de colher os frutos. Então, assim, a cada problema a gente tenta enxergar uma solução. Esse é o nosso diferencial também. Bacana. Bruno, fica à vontade, irmão. Elivelto, muitas pessoas quando olham para um caso igual ao seu, né, pensam assim, cara, e até onde mais? Qual que é a aspiração, né? Porque você realmente contou a sua história e hoje já virou um frigorífico e 43 pessoas, né? Você comentou pra gente. O que te motiva? O que você enxerga hoje para os Pescados Rodrigues lá na frente daqui 5, 10 anos? O que você espera estar fazendo? Qual que é a sua motivação diária ali? Então, eu acho que a motivação que eu tenho é sempre fazer o meu melhor. Nas condições que eu tenho, como eu disse. É um ponto positivo. Isso a empresa leva consigo e ela não vai deixar isso para trás de maneira nenhuma. E um dos pilares que me move muito é a sociedade. O que é a sociedade para mim? O que me move são as pessoas que estão por trás desse produto. É uma mãe de família, é um pai de família,
é qualidade de vida. A gente sabe que é muito difícil as situações que a gente vive hoje. Então, assim, enquanto tiver o pescado que vai continuar tendo, eu vou continuar com esse propósito não só de ter lucro, mas também de ajudar a comunidade e a sociedade a se fortalecer na cadeia produtiva da piscicultura, na comunidade, na minha comunidade. Isso é primordial. Porque vamos pensar comigo, adianta só eu ter um carro na garagem? Não adianta. O meu vizinho também tem que ter um carro para a gente andar numa estrada boa. Então, eu sempre foco nessa parte. Talvez o princípio que eu fui criado foi desse modo, que me proporcionou isso hoje. Mas eu sempre busco isso. Qualidade de vida para a comunidade, para a sociedade, porque vender é muito fácil. Vender talvez seja a parte mais fácil. Mas e se organizar e cuidar de tudo em volta? Gerir, né? Fazer a conta fechar, ter o equilíbrio fiscal, trabalhar com políticas públicas que mudam toda hora. Isso é o mais difícil, mas não é o impossível. E assim, Elivelto, você teve, claro, as dificuldades você já falou de algumas delas, mas conta pra gente, cara, assim, que momento que bateu na trave e que você falou, caramba, com mais uma dessa eu não aguento. Teve um momento chave assim que bateu na trave e você falou, caramba, essa poderia ter entrado e agora não deu certo. Ô Denis, assim, sempre vai ter esses momentos, não vai ser um. Foram vários momentos, né, que bateram na trave. Mas assim, o que mais balanceia, eu acredito que todo empresário é a tomada de decisão. A tomada de decisão, o que eu faço para dar certo? Eu tomo uma decisão, ela não é a correta. Show. Então, muitas das vezes, a gente toma uma decisão baseada no que eu estou sentindo e muitas das vezes eu não posso fazer isso. Eu tenho que tomar a decisão baseada no que é profissional. Então, assim, Denis, o emocional tem que ser trabalhado. Controlar ele é um ponto principal, a gente como empresário ter o equilíbrio emocional. Porque muitas das vezes você está indo no caminho certo e vai ter 99 pessoas que vai falar isso não vai dar certo. Só que eu acredito no 1%. Então, assim, isso me deixa muito motivado. Não por ter essas 99 falando que não vai dar certo, mas por 1% para dar certo. Porque eu não tenho opção de fazer errado, eu tenho que fazer dar certo. É aquela história da escada, né? Você chegou num patamar, cortaram a tua escada e tu não desce mais. Não tem como voltar. Não tem como voltar. E assim, o Bruno falou a questão do futuro. Cara, onde você se vê, o que você ainda não realizou, que você quer realizar, né? O que você pensa como é que vai ser a Agroindústria Rodrigues, o Frigorífico Rodrigues daqui para frente? Que aspirações você ainda acha que deve realizar, cara? Então, Denis, sempre o meu objetivo envolve a comunidade, a sociedade. E nossa empresa, ela vai se tornar o frigorífico mais sustentável da região norte. Show, cara. Então, assim, esse é um propósito que a gente trabalha com pescado, que ele depende da água, focar no meio sustentável e agregar valor para poder repassar para esses piscicultores. E eu me vejo que em torno de um curto prazo de tempo, a gente vai começar a atingir esses objetivos. Mas o objetivo principal é se tornar um dos frigoríficos mais sustentáveis da região norte. Digo sustentáveis, não o maior, mas o melhor. Então, assim, melhor em quesito qualidade. A gente não abaixa a nossa qualidade de maneira nenhuma por preço. A gente não vende preço, Denis, a gente vende valor. Então, valor sempre vai continuar e vai ser o ponto principal da empresa. Você tem muito isso contigo, né? Eu te conheço há alguns dias.
Você tem muito, ele tem muito isso com ele, Bruno, da questão de não negociar, né, valores, algumas coisas nesse sentido, e de sempre prezar pelo melhor. Hoje eu admiro o Elivelton, eu acho o corte dele, eu estou há quase 8 anos no projeto do peixe, da piscicultura, e acho o corte dele fantástico. A gente já teve experiências fantásticas mostrando o tambaqui para todo o Brasil, e eu acho que tu tinha que mostrar isso para fora também, irmão. Acho que você tinha que levar esse teu corte para outros rincões, que não só o Brasil. O que você acha? Ô, Denis... Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Eu falei no começo aquela situação que a gente tem que fazer o nosso melhor. E isso que você está falando, reconhecendo o nosso produto como um dos melhores, é a oportunidade que eu mesmo estou fazendo. Uhum. Então, assim, nossa produção hoje está crescendo, mesmo internamente. A gente começou com 100 quilos mensalmente quando eu comecei. Uhum. Hoje a gente tem uma planta para mais de 40 toneladas de peixe processado. Estamos por dia, por mês? Por mês. Por mês. Já processado, em torno de 80, 90 toneladas. Certo. Então, assim, estamos reformulando o nosso complexo para 120 toneladas agora, nesses 45 dias, devido ao registro. Mas quantos empregos gerados, irmão? A previsão da empresa é em torno de 70 pessoas trabalhando diretamente. Até uma situação que muitas pessoas... Era só você e seu irmão no giralzinho, cortando peixe, cara? Sim, no começo. A gente numa varanda. E envolve essas pessoas que trabalham diretamente na empresa, envolve motoristas, administrativo, pessoas no refeitório. Então, assim, hoje diretamente vai implantar mais 30 pessoas. Isso Denis, já está fechado até contrato. Muito bom, cara. Então, assim, já estamos com previsão de crescimento de imediato. Só que isso não foi do nada, tá? Eu sei disso. 9 anos de estrada, muita porta sendo fechada e 10 sendo aberta, porque fecha uma, abre 10. Legal. Agora, eu como pessoa, como empresário, eu tenho de me acostumar com essas portas sendo fechadas. Porque quando fecha uma, abre 10, Legal. Como eu disse. E isso é muito importante. Não pode existir na primeira porta que fecha. O não, todo mundo já tem. E o sim, a gente tem que buscar. Corre atrás do sim. Brunão, fica à vontade. Denis, quando você mencionou essa questão do Elivelton pensar em coisas maiores, né? Eu lembrei do empresário lá de Rolim, do ramo dos móveis, que ele teve 2 anos atrás aqui, ele tá ali no pavilhão internacional, e há 2 anos atrás ele teve aqui na feira. E ele ainda estava ali pequeno ali e apareceu um representante, um brasileiro que era representante comercial lá nos Estados Unidos, no Texas. E falou para ele, cara, você precisa exportar seu produto. Seu produto é esse? Não, você tem que exportar, né? Ele ainda estava naquela... É a questão que a gente falou da mentalidade, né? Então, para você, Elivelton, qual que é a importância de estar num ambiente desse, né? A piscicultura sendo cada vez mais fomentada, né? A gente tem uma área lá. Qual que é a importância da Rondônia Rural Show? Né? Você já teve em outras edições aqui, visitando também, expondo. Como é que você enxerga a importância da Rondônia Rural Show Internacional? Olha, a Rondônia Rural Show, como você mesmo mencionou, ela é uma feira de oportunidades. Esse empresário teve uma oportunidade nessa feira, uma feira reconhecida, uma das maiores da região norte. Isso demonstra o profissionalismo da feira, as portas que se abrem nessa feira, como eu disse, há portas que se abrem. E se eu não for na feira? E se você também não vir na feira? Então, assim, tem que vir na feira para ver e encarar essas oportunidades. É um feedback que você está trocando. Talvez vai cair uma oportunidade que você não estava nem esperando. De repente, é essa única oportunidade que você precisaria para crescer. Então, assim, a Rondônia Rural Show, ela é porta de entrada para oportunidades. E a gente está num estado muito rico, muito produtivo, tem a piscicultura com um dos melhores peixes nativos da Amazônia, o tambaqui, muito especial. Onde eu vou em eventos, eu sempre falo isso e demonstro isso na prática, oferecendo o produto, mostrando os cortes que a gente tem. A gente tem um dos melhores cafés do Brasil, talvez do mundo. Eu acredito que é do mundo. Eu sou de Rondônia e eu valorizo isso. A gente tem um dos melhores cacau premiado, queijos sendo premiados.
Então, assim, o boi, nosso boi do pasto, então, assim, a gente está num estado muito rico. A gente só tem que olhar essas oportunidades e lapidar isso. E aí que entra o agronegócio, as agroindústrias, e a gente tem que saber valorizar isso também, de uma forma que a gente leve esses produtos não só in natura, porque quando a gente fala do boi, lembra do boi inteiro. Quando fala do peixe, lembra do peixe inteiro. Quando fala do café, lembra do pé de café. E aí, o aroma do café, e o sabor do cacau, e o paladar aguçado do peixe. Então, assim, a gente tem que também mostrar isso. E Rondônia, ela é muito cheia de oportunidades. Eu digo que a gente é uma terra de oportunidades. Rondônia, para mim, é isso. Deixa eu vender meu peixe também para você. Presente. Obrigado, Sebrae. Deixa eu render um cortezinho aqui. Já troca. Bota esse aí. Colocar esse. Vou render um corte aqui. Cara, para valorizar essa instituição que a gente trabalha também, que eu brinco que o Sebrae nos dá tudo para atuar, né? Você bem sabe, e que você já fez parte, você faz parte da história da piscicultura do Sebrae. Inclusive, Jaqueline está nos assistindo também, Jaqueline da Acripar. Forte abraço a toda a equipe Acripar, né? Que milita assim, absurdamente pelo tambaqui. Recentemente encamparam a questão do tambaqui, inventaram a questão de colocar o tambaqui na lista de peixes em extinção. Completo absurdo, né, Livelton? Um negócio sem pé, sem cabeça. E aí a Acripar prontamente foi lá, juntamente com entidades Embrapa, governo do estado de Rondônia, né, nós do Sebrae também apoiando. Então, assim, a gente é meio todo mundo junto ali para defender o tambaqui. E dentro de toda essa história sua, cara, que caixinha nós do Sebrae estamos dentro desse apoio que você teve ao longo desses anos, meu irmão? Ô, Denis, para render corte, hein? Se eu for mensurar o que o Sebrae me ajudou, a gente ia ficar aqui não só hoje, mas ia ficar mais do que um ano. Então, assim, o Sebrae, ele despertou, eu vou falar de modo bem simples, ele sempre levou com seus trabalhos e seus projetos, pegava a gente, dava uma sacudida e mostrava pra gente, ei, você não tá aqui não, você tá lá em cima, vamos mudar e vamos fazer e vamos pra frente. Legal. Então, assim, um curso técnico que o Sebrae disponibilizou pra gente, que você trouxe um consultor até do Amazonas, e esse consultor ajudou muito a gente, abriu a mentalidade. Ele me falou uma situação que eu nunca esqueço. Elivelto, você tem que ter o melhor caminhão de transporte porque você trabalha com frios. Legal. Ele sempre abriu a nossa visão dessa parte do conhecimento também. Busca informação, busca conhecimento, estuda. E o Sebrae, ele é um parceirão, Denis. Ele faz parte da história da nossa empresa. Legal. E você sabe disso. Sem o Sebrae, sim. Talvez a Pescados Rodrigues não existiria. Talvez eu não existiria como psicultor, como empresário. Então, assim, a parceria ela é fundamental. E o Sebrae, ele não só fez parte, mas faz parte. Continuamos e tem juntos. Muita história. E o que depender de mim, da nossa empresa, ela vai continuar essa história aí bastante. E quem sabe um dia a gente vai estar lá nos Estados Unidos lembrando desse podcast aqui, comendo peixe, porque eu não descarto esse hipótese. Não. Denis. Você decola. Não descarto. Só quero estar preparado, porque quando eu estiver lá, eu vou fazer bonito. Legal, mano. Vou fazer bonito. Isso é muito bom. Livelto, cara, prazerzão ter você aqui no podcast. E o intuito de gravar esse tipo de depoimento é justamente para a gente ter, né, Bruno, para a posteridade, ter pessoas como você dando orientações, falando para outros psicultores, falando para outros possíveis Eliveltos que virão por aí, né, para encorajar, para trilhar esse caminho, né, mostrar como é que foi desbravado esse caminho, para também trilhar, para ter os seus próprios problemas também, né, para ter problemas novos. E aí, cara, queria te parabenizar e te agradecer por estar aqui com a gente, contando essa história. E agradecer toda a tua equipe que está lá, a Daniele, né, a tua esposa também está assistindo a gente. Obrigadão por estar aqui com a gente, meu irmão. Eu que agradeço, Denis. E também dizer, Denis, que às 17 horas no Pavilhão da Piscicultura
vou estar ministrando uma Uma palestra, palestra, né? técnicas de processamento de pescado e agregação de valor, que é de suma importância não só para o pescado, mas para todas as matérias que você trabalha. A agregação de valor ela é muito importante. Como eu disse, é um diamante que a gente tem que lapidar. Então, assim, convido também quem está nos ouvindo também a participar. Convido você também, se tiver o Bruno, para participar também, que é de suma importância. Maravilha. Então, obrigadão, meu irmão. Deus abençoe você. Vai na bênção. A gente vai fazer o convite para o pessoal que está ali também. Vamos falar de direito. Você busca eles lá, Bruno, para gente? Vamos falar de direito do agro. Que hora que é a palestra lá? Às 17 horas. 17 horas no pavilhão da piscicultura. Então, cara, é muito importante. Obrigado, Olivelto, sempre. Leva o nosso abraço, chapéu, cortesia para você. Valeu. E você pode continuar com a gente aqui, cara, ligadinho. A gente vai trazer mais informações. Já vai vir para cá também o Éder Bastos. É o seu celular, Olivelto? Seu celular aí, rapaz, esquece não. iPhonezinho do Olivelto. O Éder Bastos. Chega para cá, meu irmão. Tudo bem? Prazer ter ele aqui com a gente. Já se achega aqui. Tudo bem, Noel? Doutor Noel? Tudo bom, doutor Noel? Estamos ao vivo aqui no nosso podcast. E assim, vai entrando um e saindo o outro, e a gente seguindo o fluxo para a gente trocar uma ideia. O senhor está bem, doutor Noel? Tudo bem, tudo jóia, bem-vindo. Opa, uma honra estar com você aqui. Já vi que o Éder já está com o chapéu. Eu preciso te presentear também com o chapéu. Opa. Sei que você vai trocar esse boné bonito do Legendários aí, mas troca por o chapéu do Sebrae. Sejam bem-vindos, gente. Obrigado pela presença de vocês aqui. É uma honra tê-los aqui com a gente. E, claro, como é que está a feira para vocês? Já começo perguntando como é que vocês estão vendo a Rondônia Rural Show esse ano. Puxa o microfone aí para falar, para ficar mais fácil para a gente. Bem-vindo, doutor Noel. Bom dia, Denis. Bom dia, os ouvintes aí, os telespectadores da podcast Sebrae, né? Sebrae. É um prazer estar aqui com vocês, aqui compartilhando a feira cada vez melhor, né? Essa feira do agronegócio em Ji-Paraná, uma feira internacional, uma feira cada vez mais pujante, né? Vemos aí que bastante a estrutura melhorou bastante do ano anterior, com certeza aí tá aí para o pessoal usufruir, poder divulgar seus produtos. Bacana, bem-vindo, Éder, cara. Bacana ter você aqui com a gente. Meu nome é um prazer participar desse evento aqui junto ao Sebrae, né? Rondônia Rural Show, uma feira de referência internacional. O agronegócio representa aí um pilar da economia do país, né? E então tem tudo a ver, um assunto importante para o nosso país. E a Rondônia Rural Show é exatamente aqui uma vitrine para a produção, né, da nossa região aqui do país. Bacana. O que vocês já puderam notar de diferente? Vocês já vieram em outras feiras aqui da Rondônia Rural Show. O que vocês notaram que está melhor, que está diferente? Só para a gente já iniciar esse bate-papo. Doutor Éder, pode falar aí? Fala aí das diferenças aí, vamos lá. Bom, já a Rondônia Rural Show é uma tradição já de Rondônia, né? Todo ano ela acontece, cada vez mais ela vem num crescimento exponencial. São grandes produtores participando, grandes negócios, uma vitrine aí para o estado de Rondônia, da região. E estamos animados, tá? A feira está gigante, muita exposição, muito expositor, muitas possibilidades, muito crédito aí disponível, né, para as operações. Esperamos aí que o rondoniense aproveite essa oportunidade para fazer bons negócios, colher bons frutos. Bacana. O Bruno está com a gente também. O Bruno é do Momento Chave podcast lá de Rolim de Moura. É nosso grande parceiro aqui também. Vamos começar falando de agronegócio. A gente sabe que tem emergido muitas feiras ao longo, né, desses últimos anos, principalmente feiras privadas, feiras feitas semelhantes à Rondônia Rural Show, e que tem ganhado muita força também no estado de Rondônia. Exemplo da Credsul, lá de Vilhena, da Expocon de Cerejeiras, e a gente tem a Rondônia Rural Show, meio que a mãe de todas essas feiras aqui na nossa região, já também uma filha de outras grandes feiras do país. Essa força do agronegócio, que tamanho é essa força? Vamos
pensar. Eu queria que vocês discorressem sobre esse assunto para a gente também. Bom, como já falei aqui, Denis, o agronegócio do Brasil ele é exponencial, né? O Brasil é referência hoje mundial na produção de diversos grãos. Podemos citar aqui o soja. O Brasil é o que lidera o ranking mundial na produção do soja, na produção do milho, na produção do suco de laranja, um exemplo também, cana de açúcar, enfim, carne bovina. Não somos líderes, mas representamos aí mais de 20% da produção nacional. Frango, Rondônia, exemplo no peixe, né? Nosso café aqui tem conquistado bons números, bons troféus, inclusive ganhado, né, várias premiações. Já tomou o café especial nosso aí, né? Com certeza, já cheguei ali, já fui tomando café, que por sinal tem um rapaz ali que tem a senha de produzir o café. Michael, nosso barista, ali, gente boa. Hoje nós podemos falar da amêndoa do cacau, né? E o Sebrae, uma entidade extremamente importante, relevante, que traz ali um apoio ao produtor e com certeza faz parte aí desse crescimento do país. Bacana. Doutor Noel, quando a gente olha para o agro, é um basilar da economia brasileira. Sem sombra de dúvida, Denis. O agronegócio tem, assim, é um responsável aí por um superávit muito grande da balança hoje comercial, né? Hoje aí com superávit mais ou menos 70 e poucos bilhões de dólares, né? Aí Rondônia aí tá aí também bastante pungente, né, com o agronegócio, bastante entrando muito forte no agronegócio no Brasil. Só para você ter ideia, teve um crescimento aí de mais de 12%, né, no 2024, né? Então assim, o agronegócio ele é responsável aí por essa balança comercial, né, por um grande número da balança comercial e pela aí responsável é uma questão vital, né, até porque a questão onde produz aí os alimentos, é responsável pelos alimentos não só do Brasil, mas do mundo também. Então é uma questão social até muito importante para o Brasil e para o mundo. Bacana. O Dr. Éder, vocês são sócios, né? Advogados especializados em agronegócio, e aí a gente justamente fez o convite para eles estarem aqui para a gente para falar um pouquinho das dores, Bruno, dos produtores rurais, né? Porque quem vê um produto pronto, né, o café floridinho ali, bonito, ou a gente tomando café aqui agora, quem vê a castanha aqui, ó, a castanha, vou mostrar aqui, ó, quem vê a castanha prontinha aqui, acha que ela vem do supermercado. Quem vê o leite na caixinha, a gente até brinca que tem criança que só sabe que o leite vem do supermercado. Então a gente não sabe todo o percalço que o produtor passa para chegar, para pôr o alimento na mesa da gente, né? E tudo que tem por trás. Queria que vocês falassem um pouquinho dessas dores, vocês como advogados, especialistas no agro, fala um pouquinho do que o produtor enfrenta para ter hoje a comida na nossa mesa. Então, Denis, nós advogados há mais de 25 anos aqui no estado de Rondônia, e o agro não é só flores, né? Nós temos aí o governo que incentiva a produção do agronegócio através do Plano Safra, né? Mas o produtor, o pequeno produtor, tem muitas dores, Denis, podemos indicar aqui, inclusive para ter acesso ao próprio crédito rural. São várias burocracias, são vários requisitos. Nós temos um problema crônico no estado de Rondônia de regularização fundiária. Nem todo produtor consegue ter a sua terra ali regularizada, e uma dificuldade enorme para acessar o próprio crédito. Outro ponto, que podemos citar também, é a própria inadimplência. A inadimplência ela vem crescendo. Nós vivemos num país que o custo, né, da oportunidade é muito caro, as taxas Selic altas, juros altos, e isso tem corroído também a produção, o resultado operacional ali do plantio, né, do cultivo, do gado, e tem prejudicado sobremaneira ali a questão financeira do produtor e às vezes gerando um prejuízo onde ele entra numa bola de neve com dificuldade enorme para conseguir saldar suas dívidas. Isso traz uma preocupação, né? Qual a preocupação? Via de regra, as operações de crédito elas têm garantia, né? Garantia, via de regra, é a própria propriedade onde o produtor faz o seu cultivo. E uma inadimplência onde ele não consegue honrar com os compromissos, às vezes ocorre ali ele
perder a propriedade e aí trazer o prejuízo o próprio produtor de forma, ativo, né? Sim. de forma individual, e o próprio cenário do agro também, que perde um produtor ali por uma questão de inadimplência. Isso pode, inclusive, doutor Noel, acarretar na dissolução total de um negócio, né? O produtor rural, como empreendedor que é, ele mexe aí, né? Ele faz negócio, né? Ele compra, ele vende, e é uma pessoa que ele trabalha apostando aí na questão climática, né? Na questão... Então, muitas vezes, você pega milhões ali, entendeu? Você pega milhões no banco para enterrar na terra, né? Quem planta, né? Apostando aí na questão climática, né? Tem os incentivos do governo? Tem. Existe aí várias linhas de crédito, né? Que o produtor rural toma ela, acreditando ali na questão climática, mas muitas vezes questão de climática, questão de pragas ou até questão de preço inviabiliza o negócio do produtor rural. Igual o doutor Ed falou anteriormente, existe a questão das garantias, né? E as instituições financeiras, por sua vez, vão buscar essas garantias. E o produtor rural, às vezes, por desconhecimento de seus direitos, muitos deles acabam vendendo propriedade, vendendo parte de sua propriedade para pagar com essas dívidas. E não é essa a essência da coisa. A essência da coisa é que ele honre essas dívidas com a produção. Existe aí, para anos, existe aí a questão do prolongamento da dívida, existe prorrogação, negociações que podem ser feitas, mas o produtor rural, por desconhecimento, ele acaba aí não tomando esses créditos, vai lá e às vezes renegocia a dívida com um juro muito mais alto, né? Não com aquela linha de crédito mais que ele tinha de produtor rural, mas com um juro bem mais alto, e acaba virando, aquilo que o doutor Ed falou, uma bola de neve. E acaba não tendo condições de saldar suas dívidas. E não é essa a intenção, nem do produtor rural, nem do governo, por sua vez, porque quer que o produtor esteja lá fazendo o que ele sabe fazer, né? Que é produzir, né? Que é produzir alimentos aí tanto para o Brasil como para o mundo, de uma forma geral. Bruno, fica à vontade, meu irmão. Uma pergunta também pode ser para o doutor Hélio, né? A gente tem aqui bastante produtores, né? A agroindústria, e tem muitos que vão acompanhar esse podcast do Sebrae, esses episódios depois. É de que maneira o produtor está nos assistindo lá, ele se viu, né, em algumas dessas dores aí, mas por que ele deveria procurar essa intermediação de vocês, né? O Denis já deu uma pincelada aí que, de repente, é a dissolução do negócio, né? Mas para aquele mais simples, de repente, que está assistindo a gente ali, por que precisa do trabalho de vocês aí, fazendo esse papel aí? Vamos lá. A gente gostaria hoje aqui de trazer uma mensagem para o produtor, exatamente com esse viés da orientação técnica especializada. Isso faz toda a diferença na vida do campo, desde a aquisição, o enquadramento do melhor programa correto para a tomada de crédito junto à instituição financeira. Podemos citar aqui se seria um caso de Pronamp, se seria um caso de Pronaf, né? E aí, com essa orientação técnica especializada, evitar a inadimplência, né? E, de um certo modo, aplicar o recurso de forma saudável na sua propriedade. Então, assim, existem várias soluções que o produtor pode lançar mão. Como o Dr. Noel já sustentou aqui, o produtor ele realmente é diferenciado, ele acredita e ele tem diversas circunstâncias que, de um certo modo, pode prejudicar ali o desenvolvimento das atividades, né? Próprio a produção de gado, praga, cigarrinha, dificuldade na comercialização, o preço ele é volátil. Podemos falar aqui da produção dos grãos, soja, um excesso de seca, um excesso de chuva. Então tem várias circunstâncias que podem prejudicar sobremaneira a produção, né? O plantio, e aí o produtor rural com obrigações financeiras, compromissos a honrar, ele precisa resolver isso. E existe solução para isso, Denis. Né? O Sistema Nacional prevê sistema que o produtor rural pode utilizar para receber um alívio, para conseguir se reorganizar, fazer um rearranjo financeiro. Só que isso, sem uma orientação especializada, o produtor acontece dele perder o prazo,
Porque assim, a metodologia, as condições existem, mas sempre tem umas pegadinhas, algumas coisas ali, uns prazos, um requisito para cumprir, e muitas das vezes o produtor, por falta de uma orientação adequada, se perde exatamente nesse momento, e quando ele vai se socorrer, às vezes já é intempestivo, a própria instituição financeira também não pode apresentar uma solução ali de forma retroativa. Então, nós temos aí o próprio alongamento da dívida, onde existe alguns requisitos, o produtor comprovando ali uma dificuldade de comercialização, uma seca extrema, uma praga que aconteceu no plantio, onde ele consegue, através de uma consultoria, promover ali um projeto e um rearranjo do pagamento dessas obrigações. Quando o sistema é crônico, por exemplo, de uma forma regional que atinge muita gente, via de regra, o próprio Banco Central, né, o próprio governo emite decreto já prorrogando de forma automática as operações de determinada cultura. Aconteceu no mas Rio Grande isso do não Sul recentemente, né? Exatamente, Sim. Rio Grande do Sul é uma possibilidade. E aí essa ausência de um assessoramento faz com que o produtor tenha prejuízo e evite uma situação mais drástica, né? Que é exatamente perder a propriedade, que muitas das vezes é objeto de garantia ali daquela operação financeira. Bacana. Doutor Noel, por que... Pode complementar. O produtor rural tem um perfil, né, de honrar sempre com suas dívidas, né? Custa o que custar. Até Não porque, gosta de ficar devendo. E até porque ele tem ali seu compadre, seu irmão, seu parente como avalista, né? Ele não quer, por questão de honra mesmo, que seus avalistas sejam executados, coisa parecida, né? E acaba lá se antecipando e sem uma orientação jurídica, fazendo coisas até que não precisava ser feito para honrar a dívida. Por exemplo, tem pessoas que chegam até a vender propriedades, as pequenas propriedades, para ir lá e honrar a dívida, porque não quero que meu compadre seja executado, Entendi. não quero que meu parente seja executado por uma dívida que eu fiz. Então, tem pessoas até, Denis, que eles acabam até perdendo a vida, né, por causa de vergonha disso, por vergonha de estar devendo para a instituição financeira. E acha que é o fim do Sim, mundo, o acha fim que é da o fim do vida, mundo. né? De fato. E existem soluções para isso. Quando o caso é crônico mesmo, chega ao extremo, existem situações que vê que não é possível a honra da dívida ali através de um financiamento de outro. Existe também uma questão jurídica que você pode fazer a recuperação judicial do produtor rural. Isso era muito comum para empresários, para empresa normal. Mas muitos... É grande o número de produtor rural que não sabe que isso também se aplica para o produtor rural. Tem alguns requisitos que tem que preencher? Sim, tem alguns requisitos. Mas muitas das vezes o produtor rural pode se valer também da recuperação judicial. Isso não é vergonha nenhuma para o produtor rural. Ele está usando um instituto jurídico, um instituto que está à sua disposição para que ele faça isso. E quando você fala sobre orientação, de estar bem orientado, como é que isso é estruturado dentro do trabalho de vocês, né? Como é que as pessoas podem buscar vocês? Tem uma estrutura? É uma assessoria? É um trabalho contínuo? Ou é caso a caso? Como é que funciona? Tem a defesa também que vocês buscam aquele caso, vai lá junto à instituição financeira? Sim. Tem tudo isso? Nós temos um escritório que igual o doutor Éder falou, a Andrade Bastos está há mais de 25 anos no mercado, né? Certo. Prestamos assessoria empresarial de uma forma geral e também para o produtor rural. Ultimamente nós fizemos parceria com um escritório lá do sul do Brasil, que também são especialistas nisso, então precisa toda uma equipe, né? Desde um laudo técnico lá do contador, desde o laudo técnico do agrônomo, para poder fazer com que ele preencha esses requisitos. Então, por isso que nós falamos, precisamos de alguém especializado, não é qualquer um que tem essa especialização. Se você não procura uma pessoa, uma assessoria jurídica que tenha especialização na área também, ele pode, em vez de estar diminuindo sua dívida, até aumentando. Então, é interessante que o produtor rural procure, de fato, pessoas, advogados que têm especialização nessa área. Então tem saiba atuar, que saiba atuar, que tem essa experiência na área. Bacana. Planejar é mais importante do que socorrer, né? Então, planejamento é de suma importância. Prevenção. E é a mensagem que a gente traz hoje aqui. O produtor precisa saber dessas ferramentas, que existem soluções, né, para a questão da inadimplência. E a gente costuma falar que um crédito mal contratado vira um problema, mas ele bem orientado passa a ser uma solução. Dentro do Sebrae a gente tem a
questão da gestão financeira, que o tempo todo a gente está fazendo curso de gestão financeira. E boa parte das consultorias que a gente encaminha, Bruno e doutores, o menor problema da empresa é dinheiro. O menor problema da empresa, praticamente 100% dos problemas é de gestão. Então, assim, a gente entende onde está ali aquele problema de gestão, isola ele, calcifica ele para que o dinheiro que entrar, seja ele via empréstimo, seja ele via venda, ele não sair pelo ralo novamente. Então, parte também desse princípio o trabalho de vocês também, né? Ah, sim. Nós, até ultimamente, recentemente, eu estava vendo um vídeo lá daqueles grandes coach aí de financeiro, por exemplo, Flávio Augusto ali, e outros. E ele dizia o seguinte: a empresa, o problema da empresa não é dinheiro. Isso mesmo. Dinheiro não é problema. O problema é ter gestão, porque quando você tem uma boa gestão, um bom projeto, existem investidores muitos investidores que investeriam em você questão de dinheiro, além das instituições financeiras, claro. Então, o que falta mesmo é gestão. O pessoal costuma até dizer que o Brasil é um lugar muito bom para você ser empresário, né? Porque a pessoa não deu certo, não deu naquilo ou naquele outro, vai lá e brinca de ser empresário. Mas em muito deles, o que falta é se preparar para ser empresário, para ser gestor. Procurar o Sebrae, procurar tantas outras instituições que preparam aí as pessoas, né, para fazer gestão, né? E também se valer também aí das pessoas que têm aí conhecimento, cada um na sua área, né? Por exemplo, uma empresa, vou instituir uma empresa, o que você procura? Em primeiro lugar, um contador. É indispensável? Não, ele tem que ter um contador. Mas esquece também que um planejamento jurídico também é interessante. Você tem um planejamento jurídico, aquilo que o doutor Ed falou, não é depois, é a prevenção. E você, com toda a assessoria jurídica, você pode evitar muita coisa de acontecer no futuro. É só a pessoa olhar, né? O empresário bem-sucedido, o que ele tem, né? Ele sempre tem um bom contador e deve sempre ter uma boa assessoria jurídica. Um bom contador, tá certo. Isso. Bruno, alguma pergunta, meu irmão? Vocês devem atender vários segmentos, né? Mas tem algum segmento que ele é mais travado? Tem que dar atenção. Se tem algum produtor daquele segmento, precisa procurar o atendimento de vocês. Tem alguma burocracia a mais? Ou isso é intrínseco ao segmento? Está mais ligado à questão do planejamento mesmo? Olha, a gente, Bruno, a gente orienta sempre o produtor, o cliente de um modo geral, mas hoje aqui o viés é exatamente o produtor rural, estamos numa feira do agronegócio, né? A buscar uma solução técnica e uma solução jurídica também. Isso não é um sinal de fraqueza, né? Pelo contrário, é uma inteligência estratégica, né? E assim, o produtor plantio, ele é sazonal, então ele tem ali um determinado período. Se ele teve uma dificuldade, ou se ele está visualizando já uma dificuldade, ele tem que trabalhar de forma preventiva, porque a gente costuma falar que recuperar-se é um direito, mas assim, esperar demais pode ser uma sentença, né? Uma sentença de perda do seu negócio. Então, como o Dr. Noel falou, a parte contábil, a parte da assessoria jurídica, a parte técnica, inclusive das próprias metodologias de cultura, de cultivo, que o Sebrae tem sido um suporte muito grande para o produtor nesse sentido também, são ferramentas poderosas e devem ser utilizadas pelo produtor. O produtor precisa estar antenado, né, para que as atividades deles possam ser perenes, para que no futuro a escritura pública da propriedade dele esteja no nome da família, dos filhos, e não no nome de outras pessoas, porque não fez ali um planejamento tributário, um planejamento financeiro adequado para o seu negócio. Até mesmo um planejamento familiar, né? Também. Até mesmo um planejamento familiar ali, onde você hoje pode fazer uso das holding, né? Até para proteger seu patrimônio também, né? Então, existe aí várias situações que as pessoas podem, sim. Ele tem a expertise, né, em produzir, em plantar, em colher, em negociar, até tem essa expertise também, mas muitas vezes lhe falta a expertise aí da questão jurídica, e nem todos, esse empresário, do modo geral, tem que se valer dessas questões jurídicas, né, porque
embora nosso Código Civil fala que todos nós devemos conhecer a lei, mas nem os operadores do direito por si sabem todas as leis. Imagina o produtor rural que está lá preocupado com o clima, está preocupado com a praga, está preocupado com aquilo, vai saber as leis, né? Então é interessante que eles se apoiem nisso, porque nós aqui em Rondônia tivemos um exemplo, né, no ano 2024, uma das maiores secas que atravessamos aí, né? Então, pessoas que tinham bois para engordar ali, contavam com a pastagem, isso sofreram bastante, essa questão da questão climática. Então, isso não está previsto e isso, as leis protegem, planos governamentais aí protegendo o produtor rural. E muitos não sabem disso, não têm conhecimento disso. Então, é interessante que se vala, se oriente, tenha nossa consultoria jurídica aí para que esteja aí se valendo disso e não venha dilapidar seu patrimônio. Denis, o doutor Noel falou aqui da questão da base legal, né? Nós temos inúmeras normativas. Legislações. O ordenamento jurídico brasileiro é enorme e cada dia chega novas diretrizes, novas regulações. Então, com relação ao produtor, nós temos lá a própria Constituição Federal, que traz ali uma proteção ao produtor. Nós temos a lei que instituiu o Manual do Crédito Rural, né? Nós temos o Bacen, que elabora diversas resoluções, diversos decretos nesse sentido. Nós temos a própria Lei da Recuperação Judicial, né, que está consolidado ali o direito do produtor rural, pessoa física e pessoa jurídica, a ter acesso à recuperação judicial, permitindo ali que as ações de execuções, as dívidas já inadimplidas, sejam suspensas, permitindo um planejamento financeiro para que ele consiga ganhar fôlego e se recuperar para continuar os exercícios das atividades. Eu estava fazendo uma revisão ali das resoluções, Denis. Só ano passado, 2024, só o Banco Central emitiu 44 resoluções que trazem situações diferentes e que têm uma certa interferência com o produtor. E elas já têm poder de legislação mesmo. Exatamente. E esse ano nós já temos 7. Então, assim, essas resoluções, via de regra, traz benefício para o produtor, que teve uma dificuldade, de acordo com as culturas realizadas no cenário nacional de um modo global. Rondônia, Mato Grosso, aqui a nossa região, também está inserida nesse cenário. E aí, o produtor rural, ele não tem tempo, ele não tem condição de se manter atualizado dessas normativas. E às vezes, exatamente por falta de uma orientação técnica, uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, uma assessoria financeira, ele perde prazos, perde oportunidade e entra em situações difíceis. Tudo por falta de uma orientação. Então, assim, independentemente, ele precisa, de fato, saber tecnicamente como resolver o problema. Mas ele precisa saber quem ele chama. que existe remédio para aquela dificuldade que ele está passando. E hoje nós estamos aqui exatamente para trazer essa mensagem para o produtor. Tem solução. Pra iluminar essa parte aí, muito legal. Já vou aproveitar aqui, inclusive no nosso Instagram, nós colocamos lá... Fala teu arroba aí, o arroba da assessoria. Arroba Noel Andrade e Éder Bastos. Né? Arroba Noel Andrade e Éder Bastos. Ponto Éder Bastos. Tudo junto, né? Tudo junto. Você vai conseguir localizar um canal onde você consegue fazer de forma simples, um diagnóstico da sua situação e das possibilidades que você tem à sua disposição para resolver eventual fase financeira, seja ela de forma antecipada, ou se ela já está presente, ou se você já está visualizando que ela vai acontecer. Bacana. Para a gente também já se encaminhar para o final, queria que vocês deixassem algumas recomendações, né? Principalmente, claro, hoje muitos produtores não têm essa assessoria o tempo todo, mas na hora de fazer grandes negócios é importante ter, ou pelo menos encaminhar para alguém fazer uma análise inicial, ou, claro, para não cair em maus lençóis em grandes movimentações de empréstimo, de compra de maquinários, né, investimentos de grande monta. Eu queria que vocês dessem dicas assim, mais simples também, para que o pessoal pudesse
ter em mente o que fazer nesse determinado momento. Dicas e orientações. Denis, é aquilo que nós falamos, sempre procura um profissional da área. Você vai adquirir um maquinário, né? Um maquinário pesado, maquinário de valor, né? Procura uma pessoa que entende, seja o agrônomo, seja... Analise esse contrato. Que analise a questão contratual. É interessante, contratos não só de grande monta, né? Sim. Porque o que pode ser grande Pequeno também o que pode ser grande para mim pode ser pequeno para o outro, ou vice-versa, né? Até o pequeno, né? Até porque ali está em jogo ali, às vezes você diz, pequeno contrato, mas aquele pequeno contrato está colocando ali a pequena propriedade dele como garantia. Verdade. Muitos, até falando de pequena propriedade, né, doutor Ed, muitos não sabem, por exemplo, que a pequena propriedade não pode ser executada, ela não pode servir como para execução, ela serve como garantia, mas não para ser executada, expropriado, o pequeno proprietário. Mas muitas vezes acontece e o pequeno proprietário deixa rolar aquilo por desconhecer esse direito que ele tem. Então é interessante todos os contratos sejam, lógico que enquanto mais de uma monta maior, mais cuidados você vai ter, né, de fazer isso. Mas ter uma assessoria jurídica, isso hoje está ao alcance de todos, viu, Denis? A assessoria jurídica hoje ela não é tão cara, assim, igual se imagina. E já foi outrora, digamos, muito caro. Não, e pode se... assim, às vezes o que a gente fala, mas vai ser caro, mas não é que vai ser caro, é um investimento necessário. É um investimento, Você falou, na verdade não é uma despesa, não é um gasto, é um gasto ou como despesa, é um investimento. É um pequeno produtor, ele tem lá a sua associação, ele tem seu sindicato, que também tem seus assessores jurídicos. O próprio Sebrae pode orientar. Então, verdade. Você assinar um contrato, você tem que ter muita ciência do que tem por trás daquele contrato. Embora as instituições financeiras, todas que estão no mercado, são instituições sérias, até porque se não fosse o Banco Central não deixava operar, mas ela tem seu viés também, né? Faturar. E faturar, eles estão ali, olha, eu quero faturar, de um jeito ou de outro, a instituição financeira está querendo faturar. E se eu passo aqui para o consumidor ali, o produtor rural, estamos falando do produtor rural, ele está aceitando, está no contrato. Infelizmente, na hora que vence, eu não consigo pagar, a instituição financeira vai buscar e executar esse contrato. Não é porque eu sou amiguinho do gerente, não tem jeito, né? Não é porque eu sou amigo de fulano, na hora da execução isso vai acontecer. Você pode ter certeza disso. Até porque também nós estamos em outras situações de outros lados também, né? Verdade. Nós somos aí assessores de algumas cooperativas de crédito que a gente vê ali que muitas pessoas estão, de fato, com falta de assessoria jurídica. Né? Bacana. É falta de assessoria jurídica mesmo. Doutor Éder, alguma coisa a acrescentar? Ô, Denis, o Bruno, os desafios para o produtor, para o agronegócio, eles são inúmeros. Né? E a orientação especializada é um investimento e traz resultados concretos. Então, o produtor, às vezes, não sabe nem as linhas de crédito. Por alguma circunstância, ele acaba lançando mão de uma linha de crédito que não é a mais adequada para o negócio dele. Nós temos o crédito rural, que é uma política nacional que traz um fomento para o agronegócio. Né? Tanto é, nós temos um pilar aí onde o Estado participa sobremaneira do financiamento. O produtor ele tem muita capacidade de produzir, o Brasil é referência nisso, muita tecnologia, mas é um tripé: produtor, instituições e o governo, né? Então, assim, é importante que o produtor saiba que tem o crédito especializado para cada cenário, a exemplo do crédito rural destinado ao custeio, ao crédito rural destinado ao investimento, ao crédito rural destinado à comercialização, ao crédito rural destinado à industrialização. Então, existe as linhas de crédito adequadas, o produtor precisa entender isso, ele precisa, de fato, lançar a mão desse benefício, porque são créditos subsidiados, vai fazer um investimento utilizando o recurso próprio, descapitalizando, tirando o capital de giro que ele teria ali para fazer frente a outras necessidades. Então, ele precisa, de fato, obter esse crédito subsidiado. A gente fala subsidiado porque o governo, através da arrecadação nacional, não é um juro de mercado, ajuda a reduzir a taxa. Não é um juro de mercado, não. Um crédito de mercado, o produtor rural utilizar um crédito comercial
para fazer um custeio, realmente é uma falta de planejamento. Isso aí. Ele precisa fazer um planejamento para ter o melhor custo possível para a implementação daquele projeto que ele almeja, né? E aí é onde a gente traz a mensagem. Esse planejamento é importante, ele traz resultados práticos, ele é bom para sustentabilidade, para a própria produção, proteção patrimonial e segurança jurídica. Um produtor bem orientado, com certeza ele terá resultados mais palpáveis e uma longevidade aí no negócio, na produção, né, no campo. Situação essa que o produtor, principalmente aqui em Rondônia, nós temos orgulho, é referência nisso. Bacana. Bruno, alguma coisa a acrescentar também? Eu acho que pedir para quem nos acompanha, vai acompanhar esse episódio depois, né, que compartilhe, né, informação boa é informação compartilhada, né, porque aqui a gente trouxe vários produtores aqui, muito se fala, né, Denis, sobre a questão do conhecimento, Certo. e a gente falou muito sobre o conhecimento técnico, e às vezes por um descuido da falta de olhar para essa seara jurídica, né, com cuidado, com cautela, às vezes pode colocar um negócio ali em risco, talvez até a perder, mas coloca em risco e o produtor que estava dormindo tranquilo, de repente vai colocar a cabeça no travesseiro ali por conta da falta de dar uma atenção, né, para essa parte jurídica e com gente que entende, né, que tem experiência, mais de 20 anos aí. Então, pedir o pessoal compartilhar, né, para mais produtores, que essa mensagem chegue aí também, para que cada vez mais consiga dar essa atenção, porque é como o Dr. Noel falou, né? As instituições estão aí, elas querem lucrar, né? E muitas vezes um contrato, né? O produtor, a informação não chega lá e o produtor tem que saber ou contar com assessoria para entender todas as entrelinhas desse contrato aí. Bacana. Doutores, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, de trazer tantos esclarecimentos, foi muito bom a gente entender, né, Bruno, que há solução e que a gente pode contar tanto com a legislação quanto aqueles que defendem essa legislação, que operam essa legislação, como é a questão da advocacia. Então, queria agradecer vocês pela presença aqui e deixar vocês à vontade aí para fazer o convite, para conhecer vocês, para conhecer mais da advocacia de vocês. Maravilha, Denis. Primeiro eu quero agradecer aí o Sebrae pelo espaço, né, pelo apoio ao próprio produtor rural, né, a orientação especializada somada ao suporte do Sebrae. Ele resulta em um agronegócio forte, protegido e próspero. Nós, no exercício da advocacia, há mais de 25 anos, a gente se depara com diversos processos onde a gente percebe que até mesmo por uma falta de uma orientação, algum detalhe o produtor acaba perdendo o direito que ele teria acesso justamente por falta de uma orientação. Então, nós, com esse viés de orientar o produtor, nós colocamos aí um diagnóstico que está disponível de forma gratuita para o que o produtor Tá onde esse preenchendo ali, está no nosso Instagram. No Instagram, né? Vai lá, corre lá, gera um diagnóstico para você Legal, isso é entender muito que você bom. vai conseguir já enxergar as possibilidades que você tem. Responde algumas perguntas No que diz respeito à inadimplência. Legal. Né? Mas tem, assim, são vários números, Denis, que se a gente for começar a falar aqui o dia todo, não é suficiente. Bacana. Nós falamos aqui só de crédito rural, Aham. né, e direito produtor nesse sentido. Mas esses contratos, vendas antecipadas, onde o produtor ocorre de entregar a produção para quem não deveria, porque quem comprou já concedeu um aval para alguém e uma falta de orientação, o produtor ocorre de ter que pagar 2 vezes a mesma coisa, tudo por falta de orientação. Um simples registro, o contrato é registrado no cartório, o aval deveria ser registrado também. E não Simples foi. consulta de um registro na hora de efetuar a entrega do produto salvaria ele de um problema. Então a gente fala, orientação é tudo. Pessoa Legal. orientada, informação informada, ele terá com certeza a proteção e prosperidade. Muito obrigado a Bacana. todos. Obrigado, Eda. Prazer, doutor Noel, estar aqui ao seu lado. Bruno, Denis, muito obrigado. Doutor Noel. Opa, eu quero também fazer meus agradecimentos ao Sebrae, que é um parceiro muito grande do empresário no modo geral e do
produtor rural que tem que se sentir empresário, que é, né? O produtor rural, a maioria vem lá das origens, lá de seus pais, a família que tinha só aquele viés mesmo lá do agricultor, que não tinha aquelas informações, era lá só produzir, não. Hoje o empresário é obrigado, não é obrigação mesmo se portar do jeito que é empresário. E o empresário ele tem que estar informado. Busca as informações, seja através do SEBRAE, seja através de suas associações, seus sindicatos, façam cursos, né, de gestão e, com certeza, assessoria. Estejam bem assessorados. Todas as pessoas bem assessoradas, elas têm sucesso. Vem lá, né? Desde antigamente tem até os reis e seus conselheiros, verdade. Hoje nós temos os governantes e seus secretários, né? Seus secretários não é nada mais que os conselheiros antigamente do governo, né? Isso. Então o produtor rural ele tem que ter seus assessores. Ninguém é obrigado a saber tudo, né? Ele é obrigado sim ter uns bons assessores em quem ele confie e ele possa decidir conforme essas orientações. Então eu agradeço mesmo aí enormemente ao SEBRAE e digo que Rondônia hoje, o agronegócio está forte em Rondônia e com certeza será muito mais forte ainda com essas pessoas ordeiras, trabalhadoras que estão aí no mercado e com certeza com muitos profissionais aí que podem sim assessorá-los. Bacana. Obrigado, Dr. Noel, obrigado, Dr. Éder, obrigado, Bruno. E assim, a gente está finalizando o episódio importantíssimo, né, como utilidade pública, para que você entenda que há possibilidades, né? E o Dr. Noel falou algo interessante, só para a gente finalizar, que a empresa, por que o SEBRAE atua no agronegócio? Eu não gosto da expressão que o agronegócio é para grande. Todo negócio que é dentro de uma propriedade rural, ele é um agronegócio. Então, assim, a palavra agronegócio, ela vem de você fazer um negócio dentro de uma propriedade rural. Sim. Né? Então, a palavra agronegócio ela tem que ser ressignificada. Então, se você é de uma propriedade, você tem uma propriedade, você vende leite, é agronegócio. Se você entrega uma carga de boi para corte, é agronegócio. Se você vende a castanha, é agronegócio. Então, todo negócio que está numa propriedade, baseado numa propriedade, ela é um agronegócio. Então, o SEBRAE tem produtos para você, o SEBRAE tem orientações para você. Então, contem com o SEBRAE sempre e obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês aqui. Até uma próxima oportunidade. Tá. Ô, Denis, só antes de me retirar daqui, nossa, que lugar extraordinário esse podcast, um prazer enorme. Eu gostaria de mandar um abraço para os nossos conselheiros do CDE. Tá? Estou conselheiro também ali, conselheiro suplente da FCDL. Um abraço especial ao nosso presidente da Ciceruti. Tá aí já, doutor. Da Ciceruti. Isso. E também um abraço ao nosso superintendente, o Beto, o Edson e ao Cadu. E fiquemos com Deus, que é sempre a melhor companhia. Muito obrigado. Obrigado, Éder. Obrigado, doutor Noel. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. E até a próxima, se Deus quiser. Daqui a pouco a gente tem mais, 2 horas tem mais podcast. Pausinha para o almoço, para a gente recarregar as energias. E mais tarde a gente está de volta. Forte abraço.